Mediunidade é fogo sagrado, de aprendizado, de luz e calor. Mediunidade é paz construída, na luta renhida, nas ensanchas do amor. Esse é o primeiro verso de um poema, Música. E ele possui uma gama tão enorme de informações e de verdade que vale a pena pararmos para analisar os pedacinhos dessa construção. Do jeito que escreveu o autor, ele deu uma visualização bem ampla do que seja a mediunidade. Se nós nos recordarmos que mediunidade ainda é um campo que necessita ser descoberto. Nós já sabemos várias coisas a respeito da mediunidade. Todavia, ainda é um campo a ser descoberto, estudado, esmiuçado. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele faz uma análise bem ampla e bem profunda da mediunidade de efeitos físicos. Todavia, a respeito da mediunidade de efeitos intelectuais, ele diz apenas 2 linhas. Porque, em realidade, à época, falava-se apenas na mediunidade de efeitos físicos, que foi um móvel para que o intercâmbio entre os 2 mundos se estabelecesse e o momento difícil por que passava a religião fosse superado. Então, quando Jesus afirma que no momento assado ele enviaria o Consolador, aliás, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria o Consolador. O Consolador deveria recordar tudo que ele havia ensinado e acrescentar outras tantas coisas que de momento ele não podia ensinar. E esse Consolador viria no momento crítico em que estivesse a sociedade humana, um momento difícil para o homem. E esse momento estava exatamente ocorrendo à época em que teve início a movimentação dos espíritos junto à comunidade encarnada. Foi quando iniciou o processo que ocorreu em Hydesville, através das meninas Fox, e depois no mundo inteiro, em todos os recantos, ocorreram essas movimentações da espiritualidade. E é interessante que os poetas, todos eles falavam exatamente sobre isso. Quebraram-se as lápides dos túmulos, de pé os mortos. Então o convite era feito para que os chamados mortos chegassem até nós. E foi através dos movimentos de efeitos físicos que Allan Kardec foi chamado a atenção para os acontecimentos que ligavam os 2 planos da vida, que eram as mesas girantes. E através das mesas girantes ele vai e descobre, ou levanta o véu que escondia o mundo espiritual. E os portais se abrem e os espíritos chegam quase que em catadupa, entrando em contato conosco. Esse movimento todo era feito através dos efeitos físicos. Os efeitos intelectuais começaram mais tarde, quando foi arrefecendo esse movimento de contato mais amplo entre os 2 mundos, é que começou então os efeitos intelectuais, através da psicofonia, através da psicografia. Então, esse intercâmbio entre os 2 mundos. Então, o autor do poema,
ele começa dizendo: mediunidade é fogo sagrado. Sagrado é o que provém de Deus. Então é alguma coisa proveniente da divindade e que dificilmente nós iremos assambarcar todas as suas informações. Então essa é a visão que ele dá. Fogo sagrado de aprendizado. Então, sendo um fogo sagrado, nós precisamos nos lembrar dos perigos que promanam do fogo. Então, ele diz que é um fogo sagrado. O fogo é uma coisa extraordinária em nossa vida. Imaginemos a nossa vida agora se nós não soubéssemos ou não conhecêssemos, não soubéssemos manipular o fogo. Que difícil seria a nossa existência. Todavia, se nós não lidarmos com o fogo com o devido cuidado, ele se transforma num flagelo, numa coisa destruidora. Mediunidade, o fogo sagrado, não é diferente. Nós temos que aprender a manipular a mediunidade, a lidar com ela, com o respeito que se deve a alguma coisa que é um grande perigo também. Porque quando ela é tratada sem o devido respeito, sem o devido conhecimento, pode se tornar um flagelo para a pessoa que a desconsidera. Isto é bem interessante, porque a visão que as pessoas têm de mediunidade tem uma porção de crenças e simbolismo que não representam a realidade. Uma das ideias que se insuflou a respeito de mediunidade é que, se eu sou médium, eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou ficar doente. Eu vou ter alguma coisa, vou ter algum problema, vou ter isso, vou ter aquilo. Isso não é verdade. Porque o trabalho mediúnico não concerne apenas a ida à casa espírita e as tarefas na desobsessão. Nós agimos mediunicamente em toda atividade de socorro, de ajuda, de fraternidade que nós desempenharmos, nós poderemos estar agindo mediunicamente também. Se houver em nós esse fator, ele será aplicado sempre que intencionalmente nos voltamos para o bem. Intenção é quando nós temos a intenção de fazer o bem, ou quando não temos, mas o processo ocorre com o bem para outra pessoa, para terceiros. Então nós estaremos aplicando a ação mediúnica. Então a questão de irmos ou não irmos para uma reunião de desobsessão é uma questão secundária. É uma coisa boa? É, mas não é fundamental para o exercício da mediunidade. Então esse fogo sagrado, quando nós tratamos com respeito e nos dedicamos a exercitá-lo a bem dos outros, ele se transforma num bem nosso. Então, o fogo sagrado de aprendizado, não resta a menor dúvida, que é um portal luminoso que se abre para o nosso aprendizado. O exercício da mediunidade, feito com carinho, feito sob a égide da prece, da oração e do respeito ao plano espiritual, nos dá um know-how muito grande, porque amplia a nossa capacidade de entendermos as coisas que nos rodeiam. Não há a necessidade de possuirmos um intelecto apurado. Quando isto não acontece, e no início do movimento espírita, aqui no Brasil e em outros países também, no início, geralmente os médiuns eram pessoas muito simples e, na maioria das vezes, iletradas. E sob o influxo do mundo espiritual, sob o influxo dos espíritos, elas eram capazes de oferecer
uma visão, um conhecimento bem mais amplo do que o que possuía o intermediário, o médium. Então, a mediunidade é um fator de aprendizado. Quando nós começamos a manipular e começamos a entender a importância e iniciamos a busca de entender mais profundamente, nós vamos desenvolvendo igualmente o nosso intelecto. Vale a pena lembrar que quando mamãe começou a me levar nas sessões espíritas, e eu era bem criança ainda, a médium, que era a mais importante na casa espírita, era uma lavadeira analfabeta. Mas quando soube o influxo dos espíritos, ela falava outro idioma, falava inglês com fluência. Ela, coitada, que nem sabia o que era inglês, ela falava com muita fluência. E houve uma experiência feita com ela e a demonstração de que realmente ela falava um inglês britânico e era analfabeta. O presidente do centro era um sapateiro, o Sr. José Cândia, também analfabeto. E, todavia, fazia preleções belíssimas quando estava sob a influência dos espíritos. Então, nós víamos, e eu aprendi isso desde a minha infância, quando a mamãe começou a me levar para o centro espírita, a enxergar a mediunidade com um respeito muito grande. Nunca fazendo brincadeiras ou usando a mediunidade para influenciar pessoas ou enganando outras pessoas com o nome da mediunidade. Então isso é importante, esse fogo sagrado que deve ser tratado com muito respeito. De aprendizado, nós já falamos sobre isso, de luz e calor. Então, duas coisas importantes. A luz, para nós, tem uma importância capital em nossa vida. E o calor, igualmente. Então, mas a luz, quando com muita intensidade, ela pode nos cegar também. E o calor, da mesma forma, se nós ficarmos expostos ao calor abundante, também pode agir de uma forma contrária à nossa saúde. Então, é alguma coisa que precisa ser trabalhada, que precisa ser temperada com sabedoria, com responsabilidade, com respeito. Mediunidade é paz, também é importante. Todos nós buscamos a paz, perseguimos a paz, mas olha como é paz construída, não é alguma coisa que se receba irresponsavelmente ou sem o esforço pessoal. É uma paz que se constrói através do esforço, através do estudo, através do aprendizado e através do trabalho que se desenvolva em torno desse halo de luz que Deus colocou na terra para que o homem aprendesse a fazer a descoberta de si mesmo. Então essa luz que brilha, todos nós a possuímos. Raros são aqueles que não possuem rudimentos da mediunidade. Está no livro dos médiuns. Então vamos partir da premissa de que todos nós que aqui estamos somos médiuns. Todos nós. E trazemos conosco a responsabilidade de trabalhar essa mediunidade em nós. De que forma nós poderíamos trabalhar a mediunidade? Agora eu estou perguntando. De que forma nós podemos trabalhar a mediunidade? Através de uma conduta correta. Através de uma conduta correta. Trabalho mediúnico também. Excelente. O que mais? Uma conduta correta. A instrução a respeito da mediunidade.
estudando também o fator mediúnico. O que mais? Desenvolvendo a generosidade, a afabilidade. Desenvolvendo as virtudes. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra aqui. E desenvolver a mediunidade. Também é alguma coisa bastante falada na casa espírita. Desenvolvimento mediúnico. Como é que ocorre esse desenvolvimento mediúnico? Como pode ocorrer? Pela educação, disciplinando, educando, compreendendo. Só vejo dessa forma. Vejam bem, quase todas as casas espíritas têm as reuniões de desenvolvimento mediúnico. Então as pessoas vão, se sentam em torno da mesa e fazem oração, meditação, para desenvolver mediunidade. Nós podemos desenvolver mediunidade dessa forma? Não. Aí nós podemos fazer isso que você disse, educar a mediunidade quando ela já aflorou. Mas o desenvolvimento da mediunidade, ela vem através do trabalho que nós realizamos. E também do convite que Jesus faz na primeira frase que ele utiliza das bem-aventuranças, que é: bem-aventurado Os que são brancos e pacíficos. os mansos. Bem-aventurado os mansos. É o convite que Jesus faz na primeira bem-aventurança. É um fator de desenvolvimento da mediunidade. Porque no tumulto interior, a gente não pode receber o chamado do mundo espiritual. Vamos nos lembrar que o telefone mediúnico toca de lá para cá. Ele nunca vai daqui para lá. Eu não posso, aqui agora, pedir ao irmão Daniel que se comunique. Irmão Daniel, por favor, se comunique. Não adiantará nada esse pedido, porque a coisa vem de lá para cá. Ele pode chegar aqui e comunicar-se por meu intermédio. Eu não posso dar uma comunicação trazendo ele até mim. Então, a mansuetude é um fator de ligação entre a criatura e o mundo espiritual. Quanto mais eu exercito em mim a mansuetude, mais o canal mediúnico vai se abrindo e mais eu vou tendo facilidade para ouvir o chamado dos espíritos. Por que isso acontece? Por quê? Por causa da sintonia que se dá. Se eu estou tumultuada, e a gente normalmente está tumultuada no corre-corre do cotidiano, olha quantas vezes durante o dia a gente usa uma palavra terrível, que chama preocupação. Quantas vezes a gente diz essa palavra por dia? Eu estou preocupada com isso, eu estou preocupada com aquilo, eu estou preocupada com aquilo outro. O que é uma preocupação? Estou perguntando. Se ocupar a priori. Foi? Se ocupar a priori. Exato. Ocupar prioristicamente a mente com alguma coisa que não aconteceu ainda. Nem aconteceu e a gente já está pré-libando que isso vá acontecer ou que isso aconteça. Então, quando nós estamos buscando a mansuetude, é das primeiras coisas com as quais a gente deve trabalhar no sentido de que não ocorra conosco. Eu estou muito preocupada com aquela porta. Ora, em vez de eu ficar preocupada com a porta, eu vou lá e fecho a porta. Eu estou preocupada com o meu filho. Por quê? Eu vou me ocupar previamente com o meu filho. Se tiver que acontecer alguma coisa com o meu filho, não adianta me preocupar. Vai acontecer naturalmente. Então, melhor é que a gente se ocupe do acontecimento que se der e não ficar projetando esse.
Primeiro porque se você começa a projetar e tiver inimigos espirituais, eles vão trabalhar no sentido de que a sua pré-ocupação se torne uma ocupação verdadeira. Nós estaremos dando dicas aos inimigos espirituais com as nossas preocupações. Então vamos nos lembrar disso e trabalhar em nós a mansuetude, se desejamos servir no aspecto mediúnico verdadeiramente, com equilíbrio e produtivamente também. A maioria dos médiuns que são tumultuados não trabalham eficientemente e a maioria das comunicações não são verdadeiras. São mais representação do tumulto interior da criatura ao invés da palavra do mundo espiritual. Então Jesus, ele já dá a indicação. E nós vamos nos lembrar que a mediunidade, ela é trabalhada também no mundo espiritual. Então nós temos aqui os médiuns que vão adquirindo desenvoltura mediúnica ao longo da sua vida e aqueles que já são os médiuns naturais. Eles já nascem com o fator mediúnico. Então, desde a sua infância, já começa a aparecer esses fluidos do mundo espiritual, ou a interação do espírito com a criatura. São os médiuns naturais. E outros cuja mediunidade vai sendo trabalhada ao longo da sua existência. Então, ela vai surgindo mais adiante no decorrer da existência. E se nós trabalhamos o nosso mundo interior com a mansuetude, com a pacificação, tudo vai se tornando bem mais simples e bem mais fácil. Geralmente as pessoas têm um fascínio, vamos assim dizer, pela mediunidade de cura. Será que isso é realmente uma mediunidade? A capacidade que tem determinadas criaturas de minimizar as enfermidades, minimizar as dores ou mudar a sintomatologia das pessoas. O que é que vocês acham? Se estiver sob a ação de um espírito, sim. Se não estiver sob a ação de um espírito, é a capacidade pessoal. É a própria energia, o magnetismo da própria pessoa. Vejam bem, todos nós possuímos uma psicosfera em torno de nós. Todos nós possuímos. Uma mais ampla, outra mais... E essa psicosfera é a resultante da nossa vivência íntima. A resultante dos meus sentimentos, daquilo que eu penso, daquilo de como eu ajo intimamente, eu vou construindo a minha psicosfera. Se sou uma pessoa tumultuada, se sou uma pessoa preocupada, se sou uma pessoa cujos pensamentos estão sempre em tumulto, essa psicosfera é bem complicada, bem difícil, desagradável também. Quanto mais eu trabalho a pacificação interior, a mansuetude, essa psicosfera vai se tornando mais equilibrada e mais tranquila. Então, como age a interferência de uma pessoa no equilíbrio orgânico de outra pessoa? Então, digamos que eu vou visitar determinada pessoa que está enferma. E a gente sabe que a maioria das enfermidades, hoje em dia, elas são mais de ordem psíquica do que de ordem orgânica. Se bem que existe também uma quantidade de doentes verdadeiros. Então, se eu vou visitar e eu sou uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, cuja psicosfera é tranquila, é amena, o que acontece?
quando eu chego na casa dessa pessoa e me aproximo dela, a minha psicosfera se mistura com a psicosfera do enfermo. Misturando, vai haver um equilíbrio entre a minha psicosfera e a psicosfera da outra pessoa. Então, o doente tende naturalmente a se tranquilizar. Quando ele se tranquiliza, o doente se tranquiliza, o que é que ocorre? O que é que ocorre? A sintonia entre você e o doente. Sim, e aí ocorre o Em quê? relação ao doente, Em relação ao doente. harmoniza o campo orgânico, isso há um reequilíbrio. Aí acontece uma coisa importante. Uma troca de fluidos. Digamos que a pessoa está com uma dor de cabeça gigante. Então, a pessoa com dor de cabeça geralmente fica agitada, né? Fica agitada, fica angustiada e toma remédio, faz isso, faz aquilo. Muito bem. Então, eu chego e me aproximo dessa pessoa que está com muita dor de cabeça e misturam-se as nossas psicosferas. O que ocorre com as pessoas? Melhora. Sim, melhora. Se tranquiliza. Alivia a dor de cabeça. Alivia. Mas por quê? Porque o outro A assimila, energia negativa do assimila. divide-se esse ônus do sofrimento. Mas acontece mais alguma coisa importante. Uma troca energética, um reequilíbrio do campo magnético. Veja bem, todos nós possuímos a nossa química cerebral, correto? Quando você está tumultuado, você oblitera esse trabalho químico do cérebro, diminui. Você aumenta a adrenalina e você diminui o quê? Endorfina, o que mais? Como é, doutor? Como é que chama? Serotonina, dopamina. Diminui, não diminui? Se você aumenta. Então, o que acontece? Quando você se aproxima da pessoa, mistura as psicosferas, a sua tranquilidade, a sua mansuetude vai influenciar a pessoa que está enferma. E ela vai, então, trabalhar a sua própria química cerebral. É ela que se tranquiliza e muda o panorama do sofrimento em que ela estava antes. É uma ação da pessoa? É, mas essa não é uma ação mediúnica, é uma ação natural. Todas as pessoas que são mansas, que estão tranquilas, elas têm a capacidade de tranquilizar outras pessoas. Através da fala, um telefonema, a voz possui essa mansuetude e ela é transmitida às pessoas que ouvem. O abraço transmite também em grande quantidade a mansuetude de que a pessoa é condutora. Então vejam quantas coisas boas em termos mediúnicos e em termos da pacificação interior a gente consegue realizar. A maioria dos nossos sofrimentos, eles estão guardados em nossa mente e a gente aumenta através desse tumulto interior. Então, mediunidade, esse fogo sagrado de aprendizado de luz e calor, então ela vai também dando-nos a visão de tudo isso. E é bem interessante, na vidência, por exemplo. A vidência é das mediunidades mais difíceis de ser encontrada. Então, a gente ouve muitas pessoas dizerem que vê, que isso, que aquilo. A gente concorda em termos, porque não é algo comum de se ver. Primeiro, porque a vidência em si não é um fator mediúnico, é um fator anímico, mas que pode ser medianímico, também sob a influência dos espíritos. Então, sendo um fator anímico, não é comum nas pessoas.
existem aquelas pessoas que são raras, que possuem então esse fator anímico, que é a visão, a audição também, a audiência, e esse fator anímico pode se tornar mediúnico também. Então é o mais difícil. E é bem interessante, porque quando você enxerga os espíritos, digamos aqui que eu estou aqui e de repente eu vejo o meu pai entrando ali. Então, a minha reação de alegria, mas uma alegria exagerada, faz o quê? Bloqueio. Então, ele desaparece. Eu me recordo que a Dona Irene, quando desencarnou no seu Aristides, eles formavam um casal assim, muito querido. Os dois se gostavam muito. Era bem visível para todos nós a sintonia que havia entre aquelas duas criaturas. E quando ele desencarnou, ela ficou bastante sofrida, muito sofrida. E a gente que gostava muito dela também, e a gente procurava cercá-la de carinho. Divaldo gostava muito dela também. Quer dizer, gostava é passado, né? Pelo fato de ter desencarnado, não quer dizer que deixou de gostar. Gosta muito dela. E uma vez ela contando que ela estava deitada, já estava bastante doente, estava em vias de desencarnar, e quando ela viu nos pés da cama, o quarto dela era bem amplo, tinha uma cama larga, e nos pés da cama ela viu a formação de uma fumaça leitosa e brilhante. Ela primeiro ficou com medo, amedrontada, e depois ela foi respirando para acalmar o coração que estava batendo depressa. Aí ela viu formando no meio daquela fumaça leitosa o rosto do Sr. Aristides. Quando ela começou a ver o rosto dele, ela ficou, começou imediatamente desapareceu, se desfez. Aí ela ligou para o Divaldo, pedindo a ele: Divaldo, pede desculpa para o Tidinho, pede desculpa para ele aparecer novamente. Ela não viu mais, nunca mais. Então, tem que ser um fator de equilíbrio também. Então, quando nós tratamos a mediunidade com respeito, com a tranquilidade, o que é que ocorre? Quando o fenômeno ocorrer, a gente não vai se tumultuar. Porque conhecendo, mesmo que seja só literalmente ou empiricamente, a gente vai encarar com tranquilidade, encarar com o respeito e a tranquilidade que é necessário para que a coisa aconteça, a coisa ocorra. Nós tínhamos em Araçatuba um grupo mediúnico muito bom, muito coeso. Éramos 10 pessoas e formávamos então uma equipe de trabalhadores muito dedicados, e era bem interessante porque a única pessoa jovem que tinha naquele grupo era eu. Então o grupo era formado por pessoas já de idade, pessoas responsáveis. O único responsável era eu, que era bem jovem ainda e ficava... Mas também era considerada a pessoa que tinha o fator mediúnico mais amplo ali no meio. Então as pessoas me tratavam sempre com muito carinho. E as nossas reuniões mediúnicas contavam com médiuns muito equilibrados, muito seguros. Dona Cida, Dona Lourdes, eram médiuns assim, muito tranquilos, muito equilibrados. E uma ocasião houve uma comunicação que chocou, não é bem a palavra, mas tocou profundamente a alma da gente. A comunicação foi feita, se não me engano, por intermédio de Dona Cida, mas a fala do Espírito trazia tanto sofrimento e tanta veracidade que emocionou todo mundo, tocou. Nossa, a gente orava por aquele Espírito à medida que ele ia falando. E ele contou uma história mais ou menos assim.
contou que na sua juventude, em casa, os pais tinham lá uma secretária, jovenzinha, e ele se encantou com a moça. Se encantou e teve lá um relacionamento afetivo com ela e ela engravidou. Ela engravidou e os pais, quando souberam da história, mandaram ele estudar em outra cidade, mandaram ele embora e mandaram a moça embora também. Bem, ele nunca mais soube da moça, nunca mais soube de nada, isso é o espírito contando. E depois ele se formou, foi para a Europa, estudou na Europa, voltou para o Brasil, se casou, teve 5 filhos, viveu feliz, tranquilo, nunca mais se lembrou daquela loucura da sua juventude, viveu feliz com a esposa, com os filhos e tal, até o dia que ele desencarnou. E a primeira coisa que ele se lembrava quando ele acordou no mundo espiritual foi de uma chicotada terrível que ele recebeu nas costas. Diz que ele deu aquele grito e levantou. Quando ele levantou, tomou outra chicotada. E à medida que ele tentava se livrar, porque ele não via quem é que estava batendo, ele só sentia que o chicote batia nas suas costas e a dor era lancinante. Ele se levantou e começou a correr, mas não adiantava. Ele não tinha onde se esconder. Por mais que ele desesperadamente procurasse uma furna para se esconder, um canto escuro e tal, a criatura que o estava chicoteando sempre o encontrava. Então ele disse que não sabia dizer quanto tempo ele ficara sob o guante daquela criatura que o chicoteava, até que um dia ele, desesperado, sem forças, perguntou por quê. Quando ele perguntou por quê, ele viu aparecer uma criatura que era uma verdadeira bruxa. Aquela megera, um ar de bruxa mesmo, aquela coisa horrível. Ele ficou apavorado, amedrontado, e a bruxa perguntou a ele: você não se lembra de mim? E ele disse que não, ele não sabia quem era. Ela falou assim: então eu vou fazer a sua memória despertar. E ela então, com o chicote na mão, começou a conduzi-lo pelas ruas. E quando ele cansado, ele tombava, ela chicoteava: levanta, levanta. E ele foi indo, perdeu a noção do tempo de tanto caminhar, até que chegou na periferia da cidade. As casas foram se tornando cada vez mais miseráveis, até que ele chegou num casebre, quase caindo aos pedaços, e ela fez ele entrar nesse casebre. E ele entrou, e ali no chão, deitado numa enxerga, estava uma senhora idosa, que estava morrendo, e ele percebeu que ela estava morrendo de tuberculose. E ao lado dela tinha uma jovenzinha, uma jovem, mais ou menos 15 anos. Então, o espírito, da velha disse a ele: você sabe quem é? E ele disse que não, ele não sabia quem era. Aí ela disse: essa que está morrendo é sua filha, está morrendo de tuberculose. E essa menina que está ao lado dela é sua neta, que também pode enfermar com os bacilos que estão aqui dentro. Aí ele falou: mas minha filha, as minhas filhas não estão aqui. Essa não é? Olhe para mim, você não me conhece? E ele olhou para ela e falou assim: não lhe conheço. Então ela foi se transfigurando e ele reconheceu a mocinha, a jovem que era empregada na sua casa. E ele então pediu perdão. Ela falou: perdão? Sabe para onde eu fui? E contou a odisseia do que tinha sido a vida dela, porque foi expulsa de casa pelo pai,
quando o pai descobriu que ela estava grávida. Foi expulsa, então foi parar num prostíbulo. E foi lá que nasceu a filha dele. E quando já na adolescência, ela também descambou para a mesma vida da mãe. Até que engravidou também e teve aquela menina que era a neta. Mas ela não queria que a filha tivesse o mesmo destino que ela estava tendo. Então ela escondia a filha. E através de um trabalho gigantesco, ela conseguiu tirar a filha daquela situação, fazendo com que a menina ignorasse totalmente a sua vida e a forma como ela ganhava o pão de cada dia. E aí o Espírito dizia a ele: eu acompanhei tudo isso, porque também ela desencarnou muito cedo através da tuberculose. Ela falou: mas eu fiquei esperando. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você teria que pagar o preço que eu paguei, porque eu gostei de você. Agora está aí. E você só vai parar de apanhar se você salvar a vida da sua neta. Ele falou: mas como? O que eu vou fazer? Como eu posso fazer isso? Ela falou assim: não sei. Como você vai fazer? Não sei. Faça alguma coisa e salve a vida da sua neta. E deu mais uma chicotada e sumiu. E ele ficou ali, acompanhando a desencarnação da filha, até que ela desencarnou, e ele não sabia o que ele ia fazer com a neta. Então ele saiu desesperado pela cidade, correu vários lugares, ele pedia ajuda, pedia socorro, mas ninguém escutava, ninguém dizia nada, ninguém o acudia, até que ele viu uma porta iluminada. Ele viu um portal aberto e luzes saindo em abundância. Então ele foi atraído para aquelas luzes e ele estava ali, naquela hora, e contando a história dele. E ele pedia, mas ele pedia com tanta dor: salve a minha neta, ajude a minha neta. E a pessoa que estava na doutrinação dizia para ele: mas como a gente vai ajudar? Nós não temos um endereço, a gente não sabe onde ela está, não sabemos nada a respeito dela. E ele também não era capaz de dar nenhuma direção, não era nada. Aí ele entrou num choro desesperado, que fez todo mundo chorar também, e ele foi embora, foi levado. Quando terminou a reunião, a gente ficou discutindo o assunto, conversando, o que a gente poderia fazer. A gente resolveu orar. A gente não sabia nem nome, não sabia nada. A gente orava pelo espírito e pela mocinha. Passou mais ou menos uns 30 dias, um mês, nós estávamos na nossa reunião de juventude. Era um centro que ficava na rua Marcílio Dias. Lembra o nome? Graça. Me fugiu o nome do centro. Nós estávamos na reunião de juventude e tal, e tinha uma senhora que trabalhava comigo na juventude. Ela era deformadinha, mas era uma pessoa de uma bondade muito grande. E eu estava cantando com os jovens e ela estava mais atrás, sentada atrás, quando entrou uma jovenzinha entrou no centro e sentou lá atrás. E eu vi que ela foi e se sentou ao lado da moça, que a gente não conhecia. Eu continuei cantando e ela ficou conversando e tal, e de repente ela se levantou e veio falar comigo. Ela falou: vem cá, que a gente vai escutar uma história muito interessante. E eu fui até lá, sentei ao lado da menina, e ela começou a contar que a mãe tinha desencarnado, fazia pouco tempo, fazia mais ou menos um mês que a mãe tinha desencarnado, e ela estava meio perdida, não sabia para onde ela ia,
e estava andando pela rua pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali, sem saber o que fazer, quando ela viu que tinha gente cantando ali naquele local e ela entrou para pedir ajuda. Ela queria um emprego, queria alguma coisa, que alguém ajudasse, porque ela não tinha ninguém. A mãe, a avó que tinha tomado conta da mãe já tinha morrido fazia muito tempo e a mãe morrera há pouco tempo. Tinha deixado alguma coisa para ela, pouca coisa, com a qual ela tinha sobrevivido até aquele momento. E agora ela não tinha mais para onde ir, não tinha como fazer. Enquanto eu estava conversando com a moça, a minha amiga que estava lá, ela telefonou para o dirigente da casa, telefonou para outras pessoas que faziam parte do grupo, então, porque a gente ficou desconfiado. Se era a filha do espírito, a neta do espírito, a gente não ficou sabendo, porque ela também não sabia dizer nada a respeito da sua própria vida. Mas a história que ela contou da mãe desencarnando deixou na gente aquela sensação de que ela era realmente a filha a neta do espírito que tinha se comunicado. Então, um casal levou-a para casa, ela começou a trabalhar e depois ela foi até perfilhada por esse casal. Então, e na cabeça da gente ficou sempre aquela indagação: será que ela seria a filha, a neta daquele espírito? Será que foi o espírito que a levou também até a nossa instituição para que ela fosse? Será que ele se libertou também do sofrimento pelo qual ele tinha passado durante tanto tempo sob o jugo daquele espírito? Será que aquele espírito também foi beneficiado pelo socorro dado à sua neta? São indagações que ficam na mente da gente, mas o que fica mais claro dentro do coração, que fica mais lúcido na mente da gente, é a importância da mediunidade. Quanto bem se pode fazer. Exatamente aquele bem a que se refere Jesus, o bem que a mão direita faz e a esquerda não fica sabendo. Porque as interrogações ficam, mas a gente não sabe exatamente. Então, às vezes, eu me recordo daquele grupo nosso que era tão harmônico, tão coeso, porque isso é vital para o êxito das reuniões, que as pessoas se queiram bem, que as pessoas se gostem, que o grupo todo seja harmonioso. Se dentro de um grupo mediúnico houver uma enarmonia entre os companheiros, nós não conseguiremos fazer aquela corrente vibratória, porque vai se partir. Se nós estamos aqui e nós nos queremos bem, a gente forma então aquele elo de vibração. Mas se eu estou aqui e eu não me dou bem com a Vanessa, quando o elo vai até aqui, ele é partido aqui e dá continuidade mais além. Mas essa rachadura já impede a produtividade da equipe espírita. Então, como diz o autor do poema, mediunidade é fogo sagrado de aprendizado, de luz e calor. Mediunidade é paz construída nas instâncias do amor. Quer dizer, a paz que a gente constrói através da certeza de ter feito sempre o melhor ao nosso alcance. Muito obrigada.